Olá, meus irmãos, tudo bem? Com vocês, o pastor Márcio Vila, e é com muita alegria, com uma imensa satisfação, que nós vamos começar hoje, o nosso estudo devocional. Nós vamos estar, abrindo, descobrindo e explorando a primeira carta de João. Então vamos começar com uma oração. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre este momento. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, nos dar entendimento, que o Senhor venha, Pai, abrir a nossa mente, os nossos corações, para que a gente possa receber diretamente do Teu Santo Espírito toda a instrução. Que o Senhor venha revelar a Tua verdade, os princípios e valores do Teu reino, para andarmos de acordo com eles. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, hoje a gente quer fazer uma breve introdução dessa primeira carta a João. Eu quero que vocês se atenham ao seguinte detalhe. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos divisões. Então vamos focar nas divisões do Novo Testamento, porque é o livro que a gente vai estar focando. Primeira carta de João está no Novo Testamento. Então essa é a primeira divisão da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, no Novo Testamento nós temos 5 categorias de escritas, ou seja, 5 categorias literárias. A primeira dela, Evangelho. E são 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos são biografias de Jesus, enquanto Jesus esteve conosco aqui na Terra. Em seguida, nós temos o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, um registro histórico que Lucas faz a respeito da igreja primitiva, o evento de Pentecoste e a igreja primitiva. Em seguida, nós temos as epístolas pastorais ou as epístolas paulinas, seguidas das epístolas gerais. E essas epístolas gerais é interessante a gente clarificar que basicamente são epístolas para audiências genéricas, diferente das de Paulo, que tinham audiência específica, as epístolas paulinas. As epístolas gerais, elas tinham destinatários bem mais amplos. E é por isso que chamamos elas de epístolas gerais. E por fim, literatura apocalíptica, ou poesia apocalíptica, que é o livro de Apocalipse. E assim nós temos as 5 divisões. E hoje vamos começar agora a introduzir a primeira carta de João, que está ali entre as epístolas gerais. Então, estima-se que essa epístola de João tenha sido escrita entre 85 e 100 depois de Cristo. E a gente vai ver que João ele não se apresenta como Paulo costuma fazer nas suas epístolas. Então, a verdade é que chegamos à dedução de que João é o autor dessa epístola, e a gente vai explorar isso um pouco mais à medida que a gente vai fazendo a introdução do livro. E claro, fica cada vez mais óbvio que sim, João, o apóstolo de Jesus, aquele que Jesus amava, é o autor dessa epístola. Então, o que a gente vai ver também é qual é o tema dessa epístola de João. E a gente vai ver que ele vai ter orientações acerca de moral, justiça e a garantia da fé em meio aos desafios. Então, acho que a epístola de João é sempre conhecida como uma segurança, a certeza, a garantia da fé que salva. E a gente tem que entender que João está escrevendo isso, não vamos dizer em resposta, mas estimulado por algum evento, algum acontecimento em meio à igreja. E aí a gente começa a ter o discernimento do porquê João é o autor mais provável dessa epístola. Naquele momento, existia na igreja
né, um movimento crescente de gnosticismo. E a gente tem que entender que essas pessoas que adotavam esse estilo gnóstico, vamos dizer assim, elas se sentiam como se fossem privilegiadas. Era uma casta diferenciada de pessoas que obtiveram iluminação, conhecimento acima da média. Eles tinham de fato, eles estavam de fato um passo à frente no conhecimento da verdade. Mas eles se sentiam separados do cidadão comum, do judeu comum ou do cristão comum. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Por quê? Porque fruto desse gnosticismo, a gente começa a ver uma corrente de crenças aonde, né, vinham contradizer literalmente duas coisas muito importantes, né, da fé cristã: a divindade de Jesus e a sua ressurreição. Então a gente começa a ver que, de fato, o gnosticismo estava se tornando um problema dentro da igreja, porque as pessoas achavam que, dentre outras coisas, Jesus não era o Filho de Deus. Ele era um ser humano comum que, no seu batismo, o Espírito de Deus recaiu sobre ele, porém, né, no momento imediatamente anterior à sua crucificação, ele se esvaiu daquele vaso, daquele veículo, daquele, né, meio pelo qual o Espírito estava operando, sendo Jesus apenas uma pessoa comum. E a gente sabe que essa não é a verdade. Então, a gente tem que entender também o que é que significa essa palavra gnosticismo ou gnose. É uma palavra, né, grega que indica nada mais nada menos do que conhecimento. E nós temos duas palavras gregas que são utilizadas aqui, tanto a palavra gnosis como a palavra oiko, e as duas focadas em conhecimento. Sempre com essa questão do conhecimento. E essas duas palavrinhas são mencionadas, se eu não estiver enganado, 77 vezes só na primeira carta de João. Então, claro, a gente vai ver que existia esse conflito dentro da igreja e João está tentando revalidar tudo quanto ele, enquanto testemunha, presenciou. E é por isso que a gente começa a ver que João é o mais provável autor, primeiro pelo período que a carta foi escrita, aonde provavelmente só João estava vivo nesse período, a partir do ano 85 depois de Cristo. Uma outra coisa que nos leva a crer em João como o escritor desta epístola é o fato de que ele já começa mencionando que ele esteve com Jesus, que ele andou, inclusive apalpou. Então você começa a entender que é uma testemunha daqueles que caminharam com Jesus. E, né, para a gente encerrar essa questão da autoria, não só a questão da luta contra o gnosticismo, mas também a gente vê menções do anticristo. E claro, né, por mencionar anticristo, a gente começa a associar com a literatura apocalíptica, aonde esse termo é utilizado com mais veemência e com melhores definições. Mas a gente vê que provavelmente é o mesmo autor que já conhecia, né, essa revelação do Senhor e que estaria trabalhando, né, para lutar contra o gnosticismo, esse racionalismo, esse conhecimento baseado nessa revelação de pessoas que estariam, porventura, privilegiadas com entendimento ou raciocínio mais privilegiado do que os outros. E para a gente encerrar hoje, eu quero que a gente foque em 2 versículos-chave, né? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e a gente vai ler 1 João 2, versos 26 e 27.
Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui, gente, um princípio fundamental. Então, João está tentando lembrar os irmãos da igreja. Então, a audiência dele aqui são os irmãos que estão na igreja, de que é a unção do Espírito Santo que habita em cada um dos crentes. É ela quem vos ensina, é ela quem vos admoesta, é essa que é a revelação verdadeira de Deus. Então não se enganem com os falsos mestres. E João nos chama a isso, a nos atermos a essa verdade. A unção do Espírito Santo é ela quem nos admoesta, é ela quem nos ensina. E claro, não confie nesses falsos mestres, apenas naqueles que validam o que na palavra está escrito. Então essa é a primeira, um dos dois focos de João. E o outro, a gente vai ver aqui no finalzinho da epístola dele, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. A certeza da salvação. Então, a primeira coisa, não confiar nos falsos mestres e sim confiar no Espírito Santo, na sua revelação, nos seus ensinos e na sua admoestação. E a segunda coisa, saber, ter a certeza, confiar que tem a vida eterna todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, para a gente encerrar hoje, eu quero lembrar vocês como é que a gente vai estar fazendo esse devocional. Hoje foi uma breve introdução, o que é que significa, né, o tema do livro, quem é o autor, quando foi escrita, as passagens chaves, mas a gente tem que lembrar que o nosso objetivo aqui é o aspecto devocional do estudo da palavra. Então eu quero lembrar vocês aquelas 3 perguntas que a gente tem que se fazer, porque o objetivo é que a gente possa aprender e aplicar. Esse é o objetivo do estudo devocional. Entender intelectualmente, racionalmente, até emocionalmente, mas depois, por meio da nossa volição, da nossa vontade, colocar em prática aquilo que aprendemos. E é isso que eu quero desafiar você hoje. Eu quero que você sempre abra a palavra, começando com a oração, que você possa acompanhar a meditação na palavra e que a gente faça as 3 perguntas. A primeira delas, o que o texto diz? E nesse momento é um tempo de leitura e observação. Mas aí vai vir a segunda pergunta. O que esse texto significa? E aí a gente vai ter uma análise. A gente agora começou a tentar extrair princípios e valores do texto bíblico. E por fim, a terceira pergunta, o que esse texto significa para mim? Dessa forma, eu vou ter aplicabilidade desse conhecimento. Então a gente lê e observa, a gente analisa e a gente acha uma aplicação para a nossa vida. E claro, com a certeza de que essa é a verdade, a revelação absoluta de Deus para a minha e para a sua vida. Nós vamos andar aplicando essas verdades em nossas vidas, caminhando em obediência àquele que nos chamou à existência. E que assim, eu, você e todo aquele que nele crê possa caminhar esse caminho de edificação baseada na verdade. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que Deus nos dê toda a instrução, todo o direcionamento e que seja um tempo proveitoso para a edificação da minha e da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é verdadeira, é a verdade absoluta. Ajuda-nos, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito,
que entendamos a Tua verdade, que consigamos extrair princípios e verdades absolutas para colocarmos em prática e andarmos de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, necessitamos, Pai, que o Senhor nos dê determinação, perseverança, disciplina para andarmos nestes caminhos e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.